19 minutos. Vai começar de novo pro Ontem, Eduardo Andriotti... Não, só 10 minutos de programa, hein? Não, a gente tem mais 40. Olha só, ontem a gente não, tu... Enquanto isso, o pessoal pode ir botando desenhos aqui no chat. Qual é o teu desenho preferido? Tá, vamos lá, cara. Diz vamos aí lá. teu desenho preferido. Vamos lá que tem pauta, cara. Pode ficar tranquilo, não precisa... não precisa... Tem pauta, tô tranquilo. Vai lá, ó. Olha só, Edu Andriotti. Ontem tu foi no Centro de Treinamento e Formação do Grêmio. Um lugar muito bonito, um lugar muito bem equipado, né? Que já existia, mas sofreu, né? Uma remodelação. Remodelação e, cara, ficou tudo muito bacana, assim, cara. Tudo padronizado, fisioterapia... Cara, vestiário, cara, tem tudo, cara, auditório, sala de jogos, entrei nos quartos, cara, tudo muito legal, muito bonito, uma baita estrutura e também nos explicaram o processo de formação, todas os critérios de avaliação, os critérios para o jogador assumir tais lugares e tal, né? Simplesmente sub-16, sub-17, essas coisas não. São outros tipos de grupos que conforme o teu desempenho em campo e fora dele. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, que o Grêmio tem uma preocupação com a formação do ser humano, né, cara? E o índice de aprovação nas escolas ali da rapaziada do Grêmio é de 98%. Então é bem bacana. E há aquela cláusula de 30% do contrato. 30% do contrato, o salário deles é em relação a 10% a frequência escolar, 10% a aprovação escolar e 10% em relação ao percentual de gordura, né? Tem que ter de 11 para baixo para conseguir um 100% no salário. Isso eu achei sensacional, cara. Sensacional. Porque digamos assim, ó, que o rapaz, né, ganhasse R$1.000 de salário, tá? R$700 ele tem garantido. Isso. Aí R$100 ele só leva se for todos os dias na escola certinho. Isso. Aí vai para 800. Isso. R$100 ele só leva se tiver notas boas, tiver aprovação na escola, isso, né? Mais 100 foi para 900. E ele só fecha os 1.000 se ele mantiver um percentual de gordura, um nível aceitável pra... E aí provavelmente deve ter uma questão de idade, toda essa questão aí. Cara, pelo que eu entendi é geral mesmo pra todo mundo. Geral? É Geral? 11% de gordura. Cara, que loucura. 11 pra baixo. Eu tô um pouquinho acima desses 11. Eu passei ali pra mais ou menos na casa dos 39, 40, mais ou menos. Mas cara... Te confesso 30% o prego puxa, né? Isso aí tá pertinho. Te confesso que fiquei curioso de saber quanto que eu estou. Tu deve estar aí nos... Cara, tu deve estar nos 20. Então... 18, 20, talvez. Cara, porque o Zé Roberto e aí não é tinha nenhum, uma não é massa nenhum... que era, acho que 8%, 9%. Porque aí não é nenhum demérito, é a experiência sua, né? E aí, o Zé Roberto é mais experiente a 8, Não, mas é que deu o Zé Roberto, né? O Zé Roberto, né, cara? Quanto mais o tempo passa, mais fácil é tu ter um percentual de gordura mais alto, né? Dá uma acumuladinha. Isso. Tô começando a tomar só cachaça. Pelo meu percentual, eu tô com 75 mais ou menos de idade. Mas sério, cara, eu achei uma sacada ótima do Grêmio, né, professor? Não, perfeito. Antes até a gente podia fazer uma websérie na Rádio Pachola de emagrecimento, eu e tu, fazendo os treininhos. Cara, eu e tu fazendo os treininhos. Alô, pessoal de academia. Material atemporal. Alô, pessoal de academia, alô, pessoal da nutrição. Já pensou? Contata lá no @CesarWeiler, a gente fala um negócio. Já pensou, meu? Eu e tu fazendo uma série. Pô, tá louco? Narra e emagrece. Uma série de abdominais. Narra e emagrece. Que série sensacional. Eu certamente teria muitos espectadores. Mas, ô professor, vamos lá. Mas dá um incentivo. Vamos falar sério. Com relação a essa questão do Grêmio, do salário, e daí ter essas metas e tudo mais, eu acho isso fantástico pra formação do ser humano em si, né? E o próprio Romildo sempre teve essa preocupação com o ser humano, de formar os jogadores do Grêmio não só para o futebol, mas também... Porque a gente sabe, cara, a base do Grêmio é recheada de talentos, mas nem todos eles vão se profissionalizar de fato. Então, mesmo assim, tu tendo que levar ali os estudos e o futebol, e pode ser que o futebol ainda não dê certo, que tu não seja tudo aquilo que tu esperava que fosse, tu ainda assim tem que ter o teu plano B, entre aspas, né? Tu tem que ter uma formação completa do teu caráter também, para que tu consiga conviver numa sociedade de uma maneira adequada. Então eu acho que isso é fantástico, acho que é maravilhoso que o Grêmio incentive dessa forma, inclusive
Desde sempre na escolinha do Grêmio eles tinham também esse tipo de projeto do aluno nota 10. Lá no Cristal eles já faziam isso. De que todos os jogadores lá do Cristal, lá da escolinha mesmo, que a escolinha é outra coisa, né? A escolinha tu paga lá pra jogar e tudo mais. Mas lá na escolinha, os atletas que realmente tinham as notas maiores, assim, na escola, levavam um boletim e tinham lá uma medalha diferente, um incentivo diferente, sabe? Então tudo isso é muito legal. Tinha uma cerimônia pra entrega também disso lá no Olímpico, na época. Tipo, final do ano, todo mundo que tinha o boletim bom levava lá, e daí todos os guris da escolinha iam lá pro Olímpico. Tinha uma cerimônia, entrega de medalha. Pra tu ver o quanto isso importa, né? Então a formação do jovem importa muito pro Grêmio e eu fico muito orgulhoso disso. Claro, claro, com certeza. Ô Edu, eu acho que dá pra falar esse dado, né? Questão do percentual de aprovação. Claro, deve ser falado. Né? Qual é? Atenção, gurizada, olha só, 570 pessoas aqui com a gente neste momento, a 1h mais 25 da tarde. Atenção para o percentual de aprovação dos jogadores do Grêmio de base. Aprovação na escola, obviamente, né? Dos jogadores do Grêmio de base. Edu Andriotti. 98%. 98%. Quer saber quem é os 2% que não foram bem no colégio, hein? Cinta vai pegar em vocês. Já se vê com os pais. Olha só, mas é um número que parece, ao menos a mim, parece impressionante, né, cara? É. E aí, quando tu falou, e aí eu não sei se tu pode dar o nome do clube, mas um outro grande clube brasileiro tava se vendo... Não. Mas tenham noção, gurizada, que é um grande clube brasileiro, um dos 12 grandes clubes do Brasil, tá? Ficou impressionado, ficou comemorando quando conseguiu atingir a meta de 50%. 50% de aprovação. Então, assim, 98% é quase, evidentemente, é quase uma totalidade, né? A mim parece uma formação de seres humanos que jogam bola, não só jogadores boleiros, né, Edu Andriotti? É, a diferença do jogador de futebol pro jogador de bola, né? Então, o Grêmio tem muito essa preocupação aí, cara. Eu vi muito e é uma estrutura realmente fantástica, cara. É de impressionar o cara mesmo, a qualidade dos refeitórios, a qualidade da área de lazer deles, sabe? Internet, aquelas coisas todos os quartos, tudo muito bacana, arejados, confortáveis, com sacadinha assim virada pro campo. E o legal da fisioterapia, que a parte de fisioterapia é virada pro campo. Então tu já vai estar ali treinando com a vontade de estar lá jogando, né, cara? Vai te dando essa vontade de ver os caras jogar. Então, muito legal mesmo, interessantíssimo. Cara, e aí, professor, depois eu até vou ver aí os desenhos, a galera mandou muito desenho. A galera ainda tá no desenho. Tá. Mas, professor, olha só, é muito importante que o jogador, e aí, cara, me entendam bem, tá, rapaziada? Eu não tô chamando ninguém de burro, né? Apesar de que tem muito jogador burro. Vamos lá, tem muito jogador burro, né? Mas assim, se o cara tiver uma cognição melhor, se o cara entender, raciocinar melhor na escola, não é afirmativo em 100%, mas há uma grande possibilidade que ele se torne muito melhor para poder entender um treinador que coloca um estilo de jogo mais complexo. Né? Com certeza. Porque daqui a pouco vem o Thiago Nunes da vida, que é um treinador que gosta muito de tática, que faz mexidas daqui e dali, posicionamentos e tudo mais, e fala pro jogador, e o jogador não entende. Simplesmente o jogador não entende, o jogador fica olhando com a cara de tacho pro treinador, porque não entende muitas vezes o que quer dizer. Agora, se você tem um jogador inteligente que consegue raciocinar, isso é melhor, né, professor? Com certeza, que na verdade a gente tem que pensar que existem inteligências diferentes, né? Inteligências diferentes não é uma miguelagem, professor? Não, de verdade, de verdade. Tem muita gente que vai ter uma inteligência muscular muito importante, e isso tem que ser levado em consideração, porque, por exemplo, assim, ó, quando tu pensa na educação física no colégio, né? Como é que era a educação física no colégio no tempo de vocês? Era tipo, o professor liberava a bola, se dividam e se matem, isso, né? Aí. Isso aí. E se o professor quisesse fazer qualquer coisa diferente... Chato. Deus o livre. Nossa, a turma Não, Deus o livre. Libera a quadra, libera... A gente fazia isso. Então, a gente tem esse conceito, por exemplo, de que a educação física no colégio é só pra uma questão de vamos jogar futebol, é quase uma recreação. Só que, na verdade, não é pra isso, né? Se tu for olhar, por exemplo, a educação física no colégio, na verdade, ela é uma relação de conhecimento corporal. Então tu tem que ser... A aula de educação física, na verdade, ela tem que ser para explorar o teu próprio corpo e saber o teu limite.
Então tu tem que saber, por exemplo, o tanto de flexibilidade que tu consegue exercer, o tanto de movimentação que tu consegue exercer, o tipo de movimentação que tu consegue exercer. Então, na verdade, quando tu faz um futebol na educação física, quando tu faz um vôlei, um basquete, na verdade o que tu tem que desenvolver ali é a tua coordenação motora como um todo. Então, a ideia da educação física é isso. Então, aqui eu tô falando dessa questão corporal, e tem muita gente que já tem esse talento. Tem gente que vem mesmo com uma inteligência diferente pra isso, que numa primeira já consegue, só que quando tu é pequeno, por exemplo, tem vários que são descoordenados. E aí o cara que é descoordenado, ele já não gosta muito, daí ele faz meio de corpo mole e tudo mais. Mas a aula de educação física, ela deveria servir para que esse descoordenado se coordenasse. Só que como é só libera a bola, esse cara não tem a possibilidade de se coordenar. Ele não desenvolve isso nele. E a mesma coisa, a gente olha para tantas outras matérias. Se for olhar para geografia, para matemática, para português. A ideia da aula de português, por exemplo, as pessoas consideram que seja para aprender a falar português. Não é para isso. A aula de português não serve para aprender português, assim como a aula de inglês não serve para aprender a falar inglês. Não é para isso. Só que os conceitos de escola, isso, que bom, eu tenho propriedade para falar. Os conceitos de escola, eles são muito subvertidos. Então tu vai pra aula de português, daí a Sora fala, e tu fizeste o tema, e tu fica tipo, nossa, aquilo ali é português, o que eu faço não é. Então, muitas vezes, essa visão que se tem sobre a escola é muito uma questão de estou lá pra aprender, e se eu não aprender é porque eu sou molão, e eu sou burro, sabe? Então, esses conceitos que eles precisam ser desenvolvidos nesse tempo escolar, e é aí que vem a parte que tu fala com tanta inteligência. A partir do momento em que tu consegue desenvolver as tuas cognições em cima desses conteúdos, em cima da língua portuguesa, em cima da língua inglesa, em cima da matemática, em cima da física e da educação física, da arte, do que a escola está te oferecendo, quando tu consegue desenvolver isso, tu te torna um ser humano mais completo para conseguir lidar com os desafios que a vida te propuser. Porque a ideia também da escola é conseguir te dar essa liberdade para lidar com a vida. Então, por exemplo, só pra... Desculpem me alongar um pouquinho em cima disso. Não, tá tranquilo, mas quando a gente tá falando, por tá. exemplo, da língua portuguesa, que eu falei que não é pra aprender português, pra que serve a aula de português, por exemplo? Pra te aprender a lidar com qualquer coisa. Não é pra aprender a falar. É pra tu, por exemplo, assim, eu falo, tu viu o jogo ontem, só que se eu precisar escrever isso numa carta pro Papa, tu viste. E alguém precisa me dizer que é assim. Mas não importa se eu falar isso pra ti, por exemplo, que é meu amigo. Entendeu? Então, a escola tem que te ensinar a lidar com diversos ambientes de comunicação, diversos ambientes de situações de vida. Então, quanto mais tu conhece física, mais tu vai ver, por exemplo, que se eu der um soco aqui, o Edu vai pra lá, mas a minha mão vai doer também. É umas coisas que, às vezes, a gente não se dá conta que a gente tá vendo na escola. Porque a gente tá muito ligado na burocracia, muito ligado na decoreba. Então, a ideia toda do que eu tô falando, que daí vai com tudo que tu tava dizendo, quanto mais esses caras conseguem se dar bem na escola, melhor eles conseguem se desenvolver para conseguir colocar isso em campo. Então tudo isso é uma formação muito completa. Quanto mais inteligente o jogador for cognitivamente, melhor ele vai conseguir aplicar as coisas táticas desse futebol moderno. É claro, ele tem que desenvolver a questão muscular, que isso é, querendo ou não, o principal. Mas quanto mais inteligente ele for, melhor ele vai colocar em prática tudo que está sendo colocado, principalmente porque o futebol está mudando o tempo todo e precisa cada vez mais de jogadores mais inteligentes para que o time consiga se desenvolver também. Edu Andriotti. Bah, sensacional, sensacional. Ô, gurizada, não, e eu tô falando sério, cara, porque assim, eu fiquei te observando e prestando atenção no que tu falava, porque realmente tu é um cara, como tu disse, não é nenhum, não é querer se achar, né, professor? Mas tu realmente tem propriedade porque tu é professor, de fato, né? Isso. Pra falar sobre isso e é muito legal ter esse tipo de conteúdo, vez por outra, aqui também, a gente falar sobre essas questões. E aí, gostou desse corte? Então te inscreve no canal agora e já deixa o teu like.